Naturalmente que agradeço também a oportunidade de estar aqui, o desafio do Micael para participar neste colóquio. E quando portanto, ele me fez este desafio, eu pensei o que é que gostaria de trazer. Penso que um dia mais tarde ou mais cedo haveria de vir conversar ou partilhar um pouco sobre esta perspectiva do Gordon Craig, um autor que curiosamente faleceu 2 dias antes de eu nascer. Ele viveu quase 100 anos e faleceu em 66, a 29 de julho. E de facto, esta situação instigante, ainda que nos leve, digamos, a regressar um pouco ao início do século XX, mas perceber este rastro, não é? E esta ressonância relativamente às suas intuições e às suas propostas. Para aqueles que não tenham muito presente os textos do Gordon Craig, a que me reporto, eu trouxe algumas citações, alguns certos que nos permitem acompanhar algumas das considerações e comentários que vos queria apresentar e partilhar convosco. Eu começo quase à laia da apresentação do próprio autor com uma citação de uma obra do Christopher Innes, Edward Gordon Craig, A Vision of Theatre. Ele diz isto: em 1890, aos 18 anos, Gordon Craig foi saudado como o ator mais promissor de Inglaterra. 10 anos depois, ele virava as costas ao palco convencional para se dedicar a uma visão de teatro tão radical que parecia nem sequer ter lugar para o ator. Aqui ele é evidente que faz referência ao célebre conceito polémico de Uber-marioneta, não é? Super-marioneta. O seu trabalho como encenador estabeleceu técnicas que se tornaram axiomas no teatro moderno, mas as suas teorias eram tão extremas que tinham pouca hipótese de se ver aceites ou mesmo compreendidas. Foi um enigma desde o início e tornou-se um dos nomes mais disputados do teatro mundial ao longo de quase um século. Craig foi um dos inovadores que moldaram o desenvolvimento do teatro moderno, mas a extensão exata da sua influência é quase impossível de mensurar. As suas primeiras produções introduziram técnicas revolucionárias de iluminação e novos princípios de grupalidade cênica e de concepção cenográfica que hoje em dia são inquestionavelmente aceitos. No entanto, tais produções tiveram então pouco impacto direto. Craig era um líder sem seguidores claramente identificáveis, mas um imã para quase todos os que reagiram contra a encenação realista. Um encenador com apenas 7 produções integrais, aquilo que poderia chamar suas, porém negou que mesmo elas fossem verdadeiros exemplos de sua concepção teatral. A tendência para ver Craig apenas como um cenógrafo e, portanto, a rejeitar a visão por ele concebida como uma tentativa de substituir o drama pelo espetáculo visual é um erro muito comum. Até mesmo Isadora Duncan, cuja dança inspirou Craig e confirmou a crença de que o elemento essencial da arte tinha de ser o movimento, referia-se ao trabalho dele apenas como, e cito, o cenário perfeito, o que levou Craig a exclamar que, mesmo passados 20 anos, ela pensou que eu só meditava em cenários. Ponto. É o Christopher Innes a falar sobre Gordon Craig. Começo eu. Questionar o lugar do texto e da palavra no teatro e na dança contemporâneos, que é tema mobilizador deste colóquio, conduz-me numa inescapável tentação em escrutinar origens e genealogias, a fixar-me nos escritos de Edward Gordon Craig, um impressionante precursor de tanto do que viríamos a observar até hoje a este respeito nas artes performativas. Textos, dizia eu, redigidos no início do século XX, em especial no primeiro dos 2 diálogos intitulados The Art of the Theatre, com data de escrita de 1905, que integram o volume On the Art of the Theatre, que teve uma primeira edição em livro, embora os textos saíssem esparsos em periódicos, mas a primeira edição em livro é de 1911. Diálogo este composto em Berlim, sintomaticamente ao tempo em que Gordon Craig vivia o seu relacionamento de vida e de arte com Isadora Duncan. Este detalhe de interação biográfica não será de menor importância se observarmos a centralidade da dança para o entendimento de Craig no que respeita à escrita para a cena teatral. De facto, se há elemento à época inteira e paradoxalmente novo nestas reflexões de Gordon Craig a respeito do estatuto da escrita para o teatro, ele consiste na proposta de uma arte poética craigiana onde se dá a alteração radical do paradigma verbal, logocrático e de raiz literária, que se vê substituído por um paradigma coreográfico, no qual o gesto e o movimento do corpo performativo ditam o ritmo pulsional da palavra que habita a cena. Gordon Craig, ele próprio ator desde idade precoce, atividade que cedo abandona por insatisfação pessoal. Filho da grande dama do teatro britânico Ellen Terry,
manifesta um posicionamento crítico perante o texto nas práticas teatrais, que oscila com cambiantes intermédios entre polaridades antagónicas, desde o voto de rejeição pelo texto convencional, passando pela reserva vigilante e seletiva que o seu uso deve exigir, ou mesmo a necessidade da sua reformulação nos novos moldes de uma espécie de coreografia inscrita na palavra cênica. Se bem que inspirada num teatro antigo que ele não chega, porém, a precisar em termos de identificação dramatúrgica. Craig elogia a atitude não logocêntrica, mas chamemos antes cenocêntrica, do que ele chama, e cito a expressão dele, os primeiros dramaturgos, filhos do teatro, children of the theatre, sem porém nomear em quem está a pensar ao certo, deixando ao leitor a decisão de uma escolha que se adivinha de raiz helénica, porque ele está a referir sempre a dramaturgos do passado, a origem do teatro. O entusiasmo e visionarismo poéticos de Craig, como Artaud depois dele o fará em seu estilo mais frequentemente oracular, brinda-nos com intuições, por vezes contraditórias entre si, mas que ainda assim não deixam de ser estimulantes, mesmo que pareçam ameaçar anular-se mutuamente. Jacques Copeau, em visita a Craig em Florença, no outono de 1915, no intuito de preparar a edição francesa de On the Art of the Theatre, dá conta desta contradição no que concerne ao texto de cena, retirada do registro escrito que fez das conversas havidas entre ambos. E cito o Jacques Copeau. Nas afirmações de Gordon Craig, nunca está presente a obra mesma dita dramática, a não ser para lamentar que esta se encontra cheia de palavras. Diz ele, sem dúvida, sempre haverá such a thing as teatro de conversação. Teatro de sociedade. Yes, very charming. Mas isso não é teatro. E todavia, mais tarde, diz ele, veja você, seria bom fazer experiências de vez em quando, ensaios totalmente descabelados. Pouco importa que tivessem êxito ou não. Seria bom realizá-los, por exemplo, para Shakespeare. Eu lhe contarei. Seria um modo absolutamente aterrador. Não se utilizaria uma quarta parte do texto. Porque agora compreende, com as grandes obras dramáticas passa-se algo parecido com as orações do catolicismo romano. Quando o ator começa com o to be or not to be e segue por aí fora, é como se recitasse o Pai Nosso, que estás no céu, e etc. Já sabemos do que se trata. Há aqui a necessidade de novidade de todo o custo, própria do espírito que não é livre, como diz Chesterton, pois um pensamento livre tanto é do futuro como do passado. Dos registros de Copeau. Ao registar este discorrer, que não abdica do paradoxo, Copeau salienta que há, a miúdo, diz ele, verdades preciosas no discurso de Craig, do qual, porém, diz ele também, nunca se existe a meta, onde ele pretende chegar. É, de facto, de um pensamento em inquieta performatividade, aquele que Copeau testemunhou ao vivo, após fascinar-se com a leitura dos escritos de Craig. É, sem dúvida, a Craig que se deve, pela primeira vez, uma avaliação do texto para a cena que hoje se figura evidentemente produtiva, ou seja, a ideia de que o texto para o teatro necessita de ser potenciado pelos recursos da cena, ou seja, necessita de uma dimensão aberta de ressonância, de uma espécie de criativa incompletude, e não de um acabamento formal que o encerraria tão só em si mesmo como construção verbal. E a sua grande provocação a este nível, ainda para mais vinda de um inglês, ator e encenador, foi dar como exemplo de um texto com esse tipo de acabamento, como tal inapropriado para a criação cênica, o Hamlet de Shakespeare, que, não obstante isso, serviu a Craig para a porventura mais célebre das suas encenações, realizada em 1912 no Teatro de Arte Moscovo, a convite de Stanislavski. Mas deixemos a escolha polémica deste exemplo dramatúrgico, a Mona Lisa da literatura, como T.S. Eliot chamou a Hamlet, e atentemos no que ele nos diz por seu intermédio. Para Craig, se a existência do texto se consuma de antemão na sua perfectibilidade literária, ele viverá sobretudo através do ato da leitura pura e simples. Mas o teatro nada tem a acrescentar-lhe, nada adiciona a esse texto. Antes perde a expressividade ao tentar mobilizá-lo na cena. Esta natureza de disponibilidade e abertura do texto para a criação cênica radica, segundo a sensibilidade simbolista e sinestésica de Craig, numa esfera diferente daquela que presida a escrita literária, narrativa ou lírica. E aqui resiste o gesto da sua originalidade, interpelante e metafórica, propondo o cruzamento inesperado de linguagens artísticas. Seguindo as intuições de Craig, a escrita dramática, para ser escrita de cena, precisa perder-se da expressão puramente literária, por forma a redescobrir-se como gesto de voz no movimento performático da dança.
Para conquistar a cena cinética do teatro, a escrita precisa reinventar-se e perder algo de acessório, despojando-se desse estilo que visaria tão somente o deleite literário de leitores e ouvintes. E brincando com o título que escolhi para esta comunicação, ou seja, Lose Itself to Dance, parafraseando o título que usurpei à canção de 2003 dos Daft Punk com Pharrell Williams e Nile Rodgers. Num diálogo de pensamento, reativando, Dilo Eugénio Vasques, e passo a citar, num diálogo de pensamento reativando o debate na platónica forma dialogada de que Diderot também se servira para debater, como neste texto, a diferença entre os resultados da inteligência, arte, e os do acaso, obra de circunstância, citei da Eugénio Vasques, duas figuras conversam com o pretexto do autor expor as suas perspectivas, através da persona do encenador, que tem como interlocutor a figura do espectador. Este texto teve uma primeira tradução em português pelo Redondo Júnior, em 63, uma edição que ainda foi feita ainda em vida do Craig, não é? E depois há uma revisão desta tradução, uma edição escolar, pela Eugénia Vasques em 2004. Eu aqui optei, como estava a trabalhar no texto original, fui traduzindo à medida que ia citando. Num primeiro momento, é inteiramente expectável a concepção que a figura do encenador, explícito alter ego de Craig, ele mesmo, fornece acerca da articulação entre os elementos que constituem o espetáculo teatral, numa definição que se tornaria antológica. E passo a citar um excerto do diálogo. O encenador. A arte do teatro não é nem a representação nem a peça, não é a cena nem a dança, mas consiste sim em todos os elementos nos quais estas se compõem. A ação, que é o espírito mesmo da representação. As palavras que são o corpo da peça, a linha e a cor que são o coração do cenário. O ritmo, que é a essência mesma da dança. Espectador. A ação, palavras, linha, cor, ritmo. E qual destes elementos é o de maior importância para esta arte? Encenador. Nenhum é mais importante do que outro. Assim como uma cor não é mais relevante do que outra para o pintor, ou uma nota mais importante do que outra para o músico. A seu modo, talvez seja a ação a componente mais valorizada. A ação tem uma relação com a arte do teatro análoga à que o desenho tem com a pintura, e a melodia com a música. A arte do teatro nasceu da ação, movimento, dança. Chegados à identificação desta centralidade, a pergunta do espectador irá conduzir a argumentação para o lugar em que Craig traça a genealogia do escritor das palavras de teatro. Numa imagética assaz patriarcal, porque é só de pai que fala. Uma ascendência que, para espanto curioso do espectador e, por certo, também do leitor, advém da dança e não da literatura. Espectador. Eu sempre supus que ela, a arte do teatro, tinha nascido da linguagem falada, speech, e que o poeta era o pai do teatro. Encenador. Esta é a crença comum, mas reflita por um momento. A imaginação do poeta descobre a sua voz nas palavras belamente escolhidas. Então ele ou recita ou canta essas palavras para nós e é tudo. Essa poesia cantada ou recitada dirige-se aos nossos ouvidos e, através deles, à nossa imaginação. Não ajudará para esse propósito se o poeta vier a adicionar o gesto à sua recitação ou ao seu canto. De facto, isso iria deitar tudo a perder. Espectador. Sim, isso é claro para mim. Eu deveras compreendo que adicionar gestualidade a um poema lírico perfeito só pode produzir um resultado desarmónico. Mas poderá aplicar-se o mesmo argumento no que toca à poesia dramática? Certamente que sim. Lembre-se de que falo de um poema dramático e não de um drama. As duas coisas são distintas entre si. Um poema dramático é para ser lido. Um drama não é para ser lido, mas sim para ser visto num palco. Assim sendo, o gesto é necessário para o drama, mas é inútil para o poema dramático. É absurdo falar destas duas realidades, gesto e poesia, gesture and poetry, como tendo alguma coisa a ver entre si. E já agora, assim como não podemos confundir o poema dramático com o drama, também importa não confundir o poeta dramático com o dramaturgo. O primeiro escreve para o leitor, ou ouvinte, o segundo escreve para o público num teatro. E você sabe quem foi o pai do dramaturgo? Não sei. Mas suponho que tenha sido o poeta dramático. Está errado. O pai do dramaturgo foi o bailarino. E agora diga-me, de que matéria fez o dramaturgo a sua primeira obra? Eu suponho que usou as palavras do mesmo modo que faz o poeta lírico. Está de novo errado. E isso é o que toda a gente julga, por não ter aprendido acerca da natureza da arte dramática. Não. O dramaturgo elaborou a sua primeira obra servindo-se de ação.
palavras, linha, cor e ritmo, e produzindo a atração dos nossos olhos e ouvidos graças ao uso hábil desses 5 fatores. Então, qual é a diferença entre a obra dos primeiros dramaturgos e a dos modernos? Os primeiros dramaturgos eram filhos do teatro, os tais de Children of the Theatre, dizia há pouco. Os modernos dramaturgos não o são. O primeiro dramaturgo entendeu o que o moderno dramaturgo não compreendeu ainda. Ele sabia que quando ele e os seus pares surgissem diante do público, este estaria mais ávido de ver o que faziam do que de ouvir o que teriam para dizer. Ele sabia que o olho é mais rápido e poderosamente atrativo do que qualquer outro sentido. E que é este, sem qualquer dúvida, o mais aguçado dos sentidos humanos. A primeira coisa que ele encontrou ao aparecer diante deles foi a visão de muitos pares de olhos, ansiosos e famintos. Mesmo os homens e mulheres, sentados mais longe dele e que nem sempre seriam capazes de ouvir o que ele pudesse dizer, pareciam muito próximos de si por causa da agudeza penetrante dos seus olhos interrogadores. Para este e para todos, ele falou, fosse em poesia ou em prosa, mas sempre em ação. Em ação poética, que é dança, ou em ação prosaica, que é gesto. E citei. Com estas considerações, a estética de Craig assume o primado da visão sobre os demais sentidos na comunicação cênica, como se legitimasse, por essa centralidade teatral do desejo de ver, a etimologia da palavra teatro e, ao mesmo tempo, da palavra espectador. Por sua vez, ao filiar na dança o impulso que anima o escritor de teatro, numa pertinente analogia com o filósofo dançarino e dionisíaco proposto por Nietzsche, Craig caracteriza os dramaturgos genuínos como performers do verbo pulsátil que dança, pois só a este o espaço movente da cena os reconhecerá como habitantes dele. Obrigado.